Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. E aí, bora filosofar? Tamo junto. Gigi na área. E hoje a gente começa um caminho longo aí que eu vou traçar com vocês sobre ética, tá? É necessário a gente refletir dentro da filosofia o que é a ética e como a gente pode aplicá-la, ok? Nesse primeiro conjunto de aula, eu vou trabalhar ética no ponto de vista grego, que é lá que tudo começa, a reflexão sobre ética. Mas ao longo dessa playlist, eu vou discutir ética sobre vários pontos de vista, tá? Ética para os gregos, ética na modernidade, ética nos dias de hoje, caminhos para se chegar à ética, tá? Vai ser um caminho longo, que eu imagino que no final dessa jornada nós vamos sair melhores do que entramos. E se você quiser fazer essa jornada junto comigo, bora filosofar? Então, vamos lá, olha só. Eu quero construir com vocês nessa primeira aula o conceito de ética, tá? Diferenciando ética de moral e trabalhando de que maneira os gregos clássicos entendem o sentido de ética. Antes de tudo, é importante vocês entenderem que para os gregos clássicos, quando eu falo gregos clássicos, gente, estou falando de Sócrates, Platão e Aristóteles. Para eles, ética é virtude. E o que seria virtude? Virtude é aquilo que está na natureza do ser e que eu pratico pelo bem comum. Isso é uma virtude. Tá? Aquilo que faz parte da minha natureza e que eu coloco em prática por um bem. A esse conceito, os gregos vão chamar de virtude. Ética, para eles, é uma virtude. Porque em mim eu tenho um conjunto de elementos que fazem parte da minha natureza. A minha honestidade, a minha vida reta. Só que de nada adianta a minha honestidade se eu não colocá-la pelo bem da sociedade. Tá? Pensem, por exemplo, uma pessoa que tem como virtude a oratória, saber falar em público. Essa virtude só se torna ética se a oratória for pelo bem comum. Essa pessoa pode, por exemplo, usar dessa qualidade dele, dessa virtude dele, para enganar as pessoas por um benefício próprio. Aí já não é ética. Então, para os gregos, ética é um conjunto de valores que estão na minha natureza e que me fazem promover o bem comum. Então, vamos para a aula agora. Vamos, então, no primeiro momento, entender o que é ética. O conceito básico que os gregos trazem para a ética é a área da filosofia que se dedica aos estudos dos valores morais e os princípios ideais do comportamento humano. E para se chegar a esses valores morais e esses princípios do comportamento humano, os gregos se utilizam de duas palavras. É legal você perceber que essas duas palavras, elas de alguma maneira, elas têm uma grafia muito parecida. A gente escreve elas de uma forma muito parecida. Tem um acento só que diferencia um do outro. Só que esse simples acento altera totalmente o conceito real da palavra. E aí, a primeira palavra que eles usam para definir ética é o que eles chamam de ethos. Ethos, com acento agudo no E, está ligado a uma questão exterior, a uma forma de proceder. São os costumes, aquilo que rege a sociedade. Ethos, para os gregos, tem uma relação direta com a palavra moral. Olha que interessante. Então, por exemplo, quando as pessoas se submetem às leis e vivem suas vidas a partir de um conjunto de leis, isso está ligado a ethos, porque é exterior. Não nasceu em mim, por exemplo, eu respeitar as leis. As leis, elas partem de um senso comum. E a partir desse senso comum, eu conduzo a minha vida, eu procedo a minha vida. Então, não nasceu em mim. Veio de fora e eu, de forma livre, decidi aderir a ela. Então, isso é moral. E essa moral, ela pode ser uma moral política, essa moral, ela pode ser uma moral religiosa, essa moral, ela pode ser uma moral familiar. Veja, se eu adotei para minha vida valores cristãos, então eu estou submetido a um ethos cristão. Se eu submeti a minha vida aos valores familiares que a minha família trouxe e que eu sigo até hoje, eu estou submetido a uma moral familiar, a um ethos familiar. Se eu sigo as leis da cidade, do estado, do país, eu estou ligado a um ethos político, a uma moral política. E abaixo do ethos,
os gregos trazem a ideia de ethos. Ethos com acento circunflexo. Ethos para os gregos já é um elemento interior, é aquilo que eles chamam de morada do ser, ligado aos valores da minha natureza. Eu posso, por exemplo, ser uma pessoa honesta por causa do ethos político, por exemplo, mas eu posso ser uma pessoa honesta por causa do ethos, porque isso é um valor que eu trago na minha natureza. Aí chega na ideia de virtude. Vocês entenderam? Se alguém perguntar para mim assim, Gigi, por que você é fiel à sua esposa? Eu sou fiel à minha esposa por um ethos, por exemplo, uma moral cristã que eu sigo, e por um ethos, por um valor moral que está na minha natureza. Então, o sujeito que se submete ao ethos, ele está ligado a uma ideia de moral. O sujeito que se submete ao ethos, ele está colocando em prática a sua virtude. Ética, para os gregos clássicos, é a junção do ethos com o ethos. E a partir da união desses dois fatores, se forma a ética. E aí, o primeiro cara que vai trabalhar com a gente a ideia de ética é Sócrates. E quando Sócrates vai discutir a ética, ele parte de uma ideia muito interessante. Ele fala, olha, ética é uma questão de inteligência. E é legal a gente entender esse princípio socrático. Porque quando você pensa que ética é uma questão de inteligência, a primeira coisa que te vem à cabeça, então quem não é ético é burro. Não é isso que ele está dizendo. Para Sócrates, a ética é resultado de um processo de conhecimento. Ele vai entender, Sócrates vai entender que nós vamos praticar a ética à medida que nós vamos conhecendo a ética. Ética é resultado de um processo. Olha que legal. Eu vou conhecendo e vou praticando. Há um momento, por exemplo, que Platão, que escreve a vida de Sócrates, diz assim, olha, ninguém faz o mal porque quer. Faz o mal achando que é o bem. Uma vez que eu passo a conhecer que aquilo é errado, eu não tenho outra opção senão fazer o que é certo. No ponto de vista socrático, a ética é resultado de um processo. E esse processo está ligado com a vida, está associado, está em conjunto com a vida. Esse processo para o Sócrates parte da seguinte ideia. Eu vou vivendo, olha que legal, eu vou vivendo e à medida que eu vou vivendo, eu vou descobrindo os valores éticos. Ética para Sócrates é resultado então do quê? De um processo constante, que está diretamente ligado com a vida. Por exemplo, eu não posso pensar que eu tenho que ser ético porque eu sou professor de filosofia. Não. Eu tenho que pensar que eu sou ético porque eu sou uma pessoa ética. Então, eu não posso ser ético só durante o tempo que eu estou em sala de aula atuando como professor de filosofia. Eu tenho que ser ético na minha casa, eu tenho que ser ético no meu trabalho, eu tenho que ser ético com as pessoas que convivem comigo. A ética ela não está isolada do mundo. E para Sócrates, à medida que eu vou vivendo, olha que legal, eu acho muito interessante isso. À medida que eu vou vivendo, eu vou descobrindo dentro dos meus hábitos o que é correto e o que não é correto. Eu vou vivendo. Eu vou vivendo. Opa, peraí, eu caí aqui, isso aqui eu não podia fazer. Ok, eu não sabia que não podia fazer. A partir de agora eu não procedo mais dessa forma. Eu vou condicionar, olha que legal. Eu vou condicionando os meus atos a uma ação ética, aos meus hábitos. Ora, se eu tenho por hábito fazer determinada coisa e eu não sabia que aquilo era errado, eu faço por uma questão habitual. Se ética é uma questão de inteligência, a partir do momento em que eu aprendi, que eu descobri que aquilo não é certo, eu não tenho outra opção a não ser fazer o que é certo. Quem sabe o que é o bem, pratica o bem, faz o bem. O que Sócrates aqui está dizendo é o seguinte, olha, quando uma pessoa pratica o mal, provavelmente ela não sabe que aquilo é bem. Desculpa, que aquilo é mal. E é maravilhoso entender, gente, que a partir do momento em que eu fiz o mal e aprendi que aquilo é mal, eu ter a humildade de reconhecer e falar, gente, olha, me desculpem, eu errei, não procederei dessa forma mais.
e vida que segue. Pensa quantas vezes a gente fica se martirizando porque a gente fez algo errado. Na maioria das vezes sem saber que aquilo era errado. Mas parte a necessidade de um discernimento de saber, bom, se aquilo é errado, vou proceder de acordo com o certo. E aí a vida ela vai se fazendo. Sabe um personagem que a gente consegue tirar algumas lições dessa ideia de Sócrates? O Chaves. O Chaves da televisão. Porque pensa comigo, todas as vezes que o Chaves procede de uma maneira errada, ele dá uma resposta que resume bem essa ideia de Sócrates. Ele fala, olha, foi sem querer querendo. Quando Sócrates trabalha que ninguém faz o mal porque quer, faz achando que é o bem, em outras palavras, ele está falando, olha, foi sem querer querendo. Eu não quis fazer aquilo, mas eu fiz. E não vou fazer de novo, pelo menos vou tentar não fazer de novo. Ética para Sócrates, então, é conhecer o que é o belo, é conhecer o que é o bem. E uma vez que você conhece, você pratica. Então, Sócrates entende que um saber autêntico é uma consequência natural do conhecimento, resultado de uma maiêutica. Maiêutica é aquela palavrinha de Sócrates que define conhecimento. Então, em Sócrates, a gente está aprendendo que, beleza, errei, bola para frente. Desde que eu me comprometa com a minha natureza, com a minha virtude, de proceder de forma correta a partir de agora, vida que segue. Mas é importante buscar o conhecimento para, ao buscar o conhecimento, alcançar a vida ética. Platão. Gente, é importante vocês entenderem que Platão é discípulo de Sócrates. Então tem muito elemento da filosofia platônica que se parece com o pensamento socrático, porque um fala do outro. Platão fala de Sócrates. E quando Platão vai discutir sobre ética, ele fala, olha, é necessário que a gente compreenda que a alma humana ela tem três tendências naturais. Tem uma hora, e daqui a pouco você vai ver essa gravura aqui, que Platão entende o ser humano a partir de uma teoria que ele chama de teoria das almas. Alma para Platão é tendência. E ele vai partir da seguinte tese. Todo ser humano é composto de três almas. Entendendo, gente, que alma aqui não é espírito. Alma aqui é uma tendência para. Por exemplo, eu, Giovanni. Assim como essa gravura aqui. Eu tenho em mim três tendências. Eu tenho uma tendência, uma alma que age no meu estômago. Essa alma é a alma desejante. O princípio desejante ou concupiscente. Todas as vezes que eu ajo guiado pela alma do estômago, eu muito provavelmente eu vou faltar com a ética. Porque eu vou agir pelo desejo, pela fome. A alma desejante, a alma concupiscente, é aquela que conduz as minhas ações para eu saciar o desejo do momento. Então, quando o homem ele é guiado pela tendência do estômago, pela tendência concupiscente ou desejante, ele vai errar. Há uma segunda tendência, que parte do coração, que ele chama de alma irracível ou colérica, são as paixões, que é a ira, que é o desejo do momento a partir dos sentimentos. Todas as vezes que o homem age a partir do coração, por esse princípio irracível, por esse princípio colérico, ele vai errar. Pensa você que está assistindo a aula. Quantas vezes você agiu pela raiva? E de repente você fala, nossa, que besteira que eu fui fazer. Mas foi na hora da raiva. Ou você está muito apaixonada por alguém, e aquela paixão te faz agir pelo ímpeto do momento. É o coração. É a tendência do coração. É a tendência irracível, que é fora da razão. Irracível significa fora da razão. Para Platão, às vezes que nós agimos pelo princípio do coração, nós vamos errar. Você está morrendo de ódio, você está morrendo de paixão, você está morrendo de medo. Se você agir a partir desse princípio, você vai errar. E há uma terceira tendência que Platão chama de alma racional ou intelectual, que é a razão. Que é agir pela consciência da razão. E olha que interessante. Muitas vezes,
a gente acredita que a ética é agir pela alma racional, pela tendência racional. E posso te dizer uma coisa? Não é. Porque muitas vezes a gente toma uma ação considerando que nós estamos certos. A nossa razão nos convenceu que nós estamos certos. Pela razão, nós passamos a ter a certeza que estamos certos. E o que acontece? Erramos. Nem sempre aquilo que nós acreditamos ser certo é o certo. Então, também, ser guiado por uma alma racional é correr o risco de faltar à ética. Platão aqui está considerando que o que nós precisamos ter é um equilíbrio, é harmonizar essas almas, é ter um equilíbrio dessas três tendências. É eu colocar razão, coração e estômago em harmonia. Porque se eu agir pela fome, pelo desejo, eu vou errar. Se eu agir pela paixão, pelo coração, eu vou errar. Se eu agir pelo intelectual, pela razão, eu vou errar. Então, eu vou encontrar qualidades como a prudência, como a coragem, como a sabedoria, como a justiça, quando eu colocar essas três tendências em uma harmonia. É aquilo que no popular a gente fala, contei até 10. Esperei baixar a adrenalina. Respirei fundo. Equilibrei minha consciência. Platão, ele entende que uma ação ela é ética quando eu coloco esses três princípios em uma harmonia, em um equilíbrio. Eu só vou ser um homem prudente, corajoso, sábio e justo quando eu não agir exclusivamente pelo estômago, pelo coração ou pela cabeça. E sim alcançar um equilíbrio dessas três tendências. Alcançar um equilíbrio dessas três almas. Ok? E o Aristóteles? Como que o Aristóteles vai entender ética? Para Aristóteles, ética é felicidade. Eu sou um sujeito ético quando eu sou feliz. E o que é felicidade para Aristóteles? Ele vai entender felicidade como o sentido último das ações. Para Aristóteles, a ética consiste em última instância, fazer o bem, fazer o belo. Atingir o bem comum como última instância da ação. Então, por exemplo, eu sou um professor ético quando eu tenho como objetivo último levar os meus alunos ao conhecimento. Se eu, ao final de uma aula, percebi que os meus alunos atingiram o conhecimento, eu atingi a felicidade. Aristóteles, ele aqui está considerando que toda ação ética, ela deve ter como último objetivo a felicidade de quem realizou a ação e de quem recebeu a ação. A isso Aristóteles chama de bem comum. Ele está entendendo, gente, que ética é um frônesis. E o que seria frônesis? Frônesis é a ética na prática. Aquilo que eu faço, aquela ação que eu cometi, ela deve levar a uma ação última de forma feliz. Uma vida contemplativa. O sujeito, para Aristóteles, alcança a ética quando aquilo que ele fez promove o bem comum. E a isso Aristóteles vai chamar de eudaimonia. A palavra eudaimonia significa a plena realização do ser. Plena realização do ser. Então, por exemplo, um professor. Vamos falar aí. Quando que eu atinjo a eudaimonia? Quando ao final de uma aula eu percebi que eu levei todos os meus alunos ao bem, ao conhecimento verdadeiro. O médico atinge a eudaimonia quando ele percebe que a sua ação promoveu o bem de todos e com isso ele atingiu a plena realização do ser médico. Na ideia de eudaimonia, por exemplo, Aristóteles me leva a querer ser o melhor professor. Eu vou ser ético quando eu for o melhor professor. Mas eu não quero ser melhor do que o outro professor. Mas eu devo ser melhor para o bem comum. Então eu vou atingir a eudaimonia quando eu der a minha melhor aula. Um jardineiro vai atingir a eudaimonia quando ele colocar aquela paisagem na sua melhor beleza. Um aluno
vai atingir a eudaimonia quando ele atingir sua melhor condição de aluno. Porque isso vai levá-lo à felicidade, como um sentido último da ação. O que o Aristóteles está entendendo é que quanto mais nós buscamos a nossa melhor condição, mais éticos nós somos. Agora, se eu entrar numa sala de aula, falar com o pessoal, ó, tô a fim de dar aula hoje não. Eu quero aí que vocês estudem por si só, deixa eu quieto aqui, que todo mundo vai ganhar nota. Será que eu atingi a felicidade? Será que a felicidade foi o fim último da minha ação? Será que nisso eu dei o meu melhor? Provavelmente não. Então eu não vou ter atingido a eudaimonia. Por outro lado, se aquilo que eu faço conduziu a um bem comum e me levou à minha melhor condição, eu fui ético. Porque aí sim eu vou ter atingido a eudaimonia. E um outro princípio de ética que Aristóteles trabalha, ele trata da questão das virtudes éticas, que ele chama de justa medida ou equilíbrio. Ética, para Aristóteles, é um equilíbrio entre as virtudes, é um meio termo. Aristóteles ele considera que a razão ela deve me levar a dominar os meus apetites, estômago, e os meus instintos, coração. E encontrar sempre o meio termo entre os opostos. Veja, como que a virtude leva a isso? Então, por exemplo, eu não posso ser um homem corajoso demais. Porque o excesso de coragem pode colocar minha vida em risco. Mas eu também não posso ser medroso demais. Porque o medo em excesso não me deixa viver. Então eu preciso encontrar uma justa medida entre a coragem e o medo. Numa entrevista de emprego, por exemplo, eu não posso ser falante demais, extrovertido demais. Porque o excesso vai fazer meu futuro patrão pensar, meu, esse cara não vai trabalhar, vai conversar o dia inteiro. Mas também eu não posso ser tímido demais. Porque o meu futuro patrão vai pensar, esse cara não interage com ninguém. Eu tenho que encontrar uma justa medida entre o excesso e a falta. Todas as vezes, para Aristóteles, que nós encontramos um equilíbrio entre esses pontos extremos, nós atingimos a virtude. Nós atingimos uma justa medida. Junto com ela, atingimos a ética. Então, ética para Aristóteles é felicidade, a partir da eudaimonia, e é uma justa medida, a partir do equilíbrio das virtudes. Ok, pessoal? Então, olha só, nessa primeira parte eu trabalhei com vocês o ponto de vista dos gregos de ética. Conceito de ética, Sócrates, Platão e Aristóteles. Nas próximas aulas a gente vai avançar um pouco na história para ver como que a ética foi conhecida ao longo da história. E se você quiser continuar esse caminho junto comigo, bora filosofar.